Vamos falar do Leão da Ilha do Retiro, porque empate do Mirassol ajuda empates o Sport. Agora não adianta nada do empate do Mirassol se ele não fizer a parte dele. O Sport tem ganhado da ponte de todo jeito. Um abraço, boa noite, Miguel. Boa noite, Mário. Boa noite para toda a nossa equipe nesta sexta-feira feriadão, né, da Proclamação da República. Quase que não sai, Mário. Olha, pelo nosso amigo, você também sabe quem é Hélio Macedo, né? Sim. Hélio esteve com o Dom Pedro I. Foi? Na proclamação, foi. Teve. Ah, então ainda deu flash. O detalhe é o seguinte, hoje o Sport finalizou. Agora foi o último treino que define o time, inclusive, que entra em campo amanhã diante da Macaca Campineira, no estádio Moisés Lucarelli. Jogo bom amanhã, sábado, 9h30 da noite, nos embalos do sábado à noite. Vamos logo para as dúvidas, tá? Principalmente em relação ao Rafael Thierry e o Gustavo Coutinho. Thierry deve realmente ir para o jogo. Vem treinando normalmente, era um entorse no tornozelo direito, fez o trabalho de fisioterapia, passou pela transição e foi entregue ao departamento de futebol, ou seja, ao técnico Pepa, e treinou sem problemas. Vai para o jogo o Thierry, tá certo? Agora o Coutinho, é dúvida. Estávamos falando aqui de lesão grau 2. Lesão grau 2, o tempo de tratamento é bem maior, tá? O Sport chegou a divulgar na semana passada que tratava-se apenas de um desconforto muscular. O jogador viajou na terça-feira à noite com a delegação, participou esta semana de tratamento intensivo na cidade de Itu, onde o Sport está hospedado, mas treinou ontem, mas ele é dúvida porque ainda há dores na região, no músculo anterior da coxa direita, que é o local da lesão do Gustavo Coutinho. Hoje, Coutinho é dúvida. Thierry é mais certeza de ir para o jogo amanhã. Então, diante disso, o Pepa já vai concentrar o time. Daqui a pouco o jantar vai ser servido, porque o Sport está treinando no mesmo local onde está hospedado, né? Nesse resort lá na cidade de Itu. E se tivermos aqui que escalar o time, Mário, Kaique França, Igor Cariús, Chico, Thierry e Dalbert. A opção também do Filipinho na esquerda. Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima. Titi Ortiz está voltando depois de cumprir suspensão, ficou de fora do empate contra a Chapecoense. Christian Barleta, e aí eu estou colocando o Gustavo Coutinho, porém com um asterisco, já que hoje ele é dúvida para este jogo. Tem toda a noite de hoje, amanhã a concentração, né, no resort, no Hotel Itu, e horas antes do jogo o Gustavo Coutinho deve fazer testes até os vestiários. Se tiver condições, deve ir para o jogo. Se não tiver condições, aí o técnico Pepa vai ter que quebrar a cabeça, porque ele tem aí para jogar centralizado as opções. O Wellington Silva, ele pode colocar também o Lene Lobato, que arriscou até alguns chutes no jogo contra a Chapecoense, mas Lene Lobato não vem bem. Então são opções que o treinador pode utilizar. Se ele não quiser mexer muito na estrutura, se ele quiser mexer um pouco na estrutura, como fez no jogo contra a Chapecoense, ele pode adiantar o Fabrício Domingues, pode colocar também o Lucas Lima como um dos pontas e aí tentar compor esse time do Sport Clube do Recife. Mário. A situação do Gustavo Coutinho ela é complicada, né? Porque lesão de grau 2... são no mínimo que, Miguel, de 2 a 3 semanas? É mais de 3 semanas, é quase um mês, quando é grau 2. Quando é grau 2. Quando a lesão é grau 1, com uma semana, 10 dias, dá para recuperar o jogador. Mas lesão grau 2 realmente é uma situação mais delicada. E, surpreendentemente, o Sport não confirmou essa lesão grau 2. Não foi confirmado, É uma informação que foi apurada pela nossa reportagem. E aí a situação do Coutinho era bem mais grave. É tanto que quando dissemos o diagnóstico do Coutinho, foi na mesma época do diagnóstico do Zé Roberto, né? Que afetou o ligamento cruzado anterior do joelho e já dávamos esse diagnóstico dos dois atletas. E a situação naquela semana já dizíamos que os médicos iriam correr contra o tempo para tentar recuperar o Coutinho, e é o que está acontecendo. E a importância desse jogo do Sport com a Ponte é gigante, né? É pena que aconteceram esses problemas aí de contusão numa reta decisiva que o Sport precisa muito dos jogadores, né, Miguel? Para encarar um adversário que está desesperado contra o rebaixamento para o Sport e para a Ponte. Jogo da vida, com destinos diferentes. Um quer se manter e o outro quer sair da Série B. Olha, a situação tá tão tal que qualquer detalhe é importante nessa semana para o Sport Clube do Recife. Ontem,
o Igor Cariús, ele foi conceder entrevista à assessoria de comunicação do Sport Clube do Recife e cometeu uma gafe, deixou escapar que os dois atletas que estávamos aqui durante toda a semana nessa expectativa, o Thierry e o Coutinho, estavam recuperados das lesões e que iriam para o jogo. Deixou nas entrelinhas, né? Na interpretação é que chegamos a essa conclusão. E o Thierry, ele chegou a jogar contra a Chapecoense. Ele foi substituído depois que sofreu a pancada no tornozelo e aí fez tratamento ainda no banco de reservas quando foi substituído pelo Alisson. Agora, o retrospecto de jogos contra a Ponte não é favorável ao Sport. Agora, esse retrospecto nos jogos em Campinas ou na Ilha? Esse retrospecto é negativo em Campinas. O Sport Clube do Recife, em 16 jogos, comandos de campos da Ponte Preta, tem 10 derrotas. São 10 vitórias para a equipe da Macaca Campineira, 5 empates e apenas uma vitória do Sport Clube do Recife. Então, se retrospecto contar jogo, o Sport já tem essa desvantagem e esse tabu a ser quebrado, porque são 10 vitórias da Ponte contra uma apenas do Sport Clube do Recife, nesse recorte, jogando como visitante, tá certo? É bom lembrar que a Ponte Preta vem de 3 derrotas seguidas nesta Série B, neste campeonato, está buscando também sair da zona de rebaixamento nessa penúltima rodada. E o Sport estava no G4, caiu para a 5ª colocação com 60 pontos. Então, todo mundo tem um objetivo. O Sport quer voltar ao G4 e a Ponte Preta quer livrar-se do rebaixamento. Mário. E a Ponte é uma situação mais complicada nessa sequência de derrotas, porque no último jogo com o Vila Nova em Goiânia, fez 1-0 e levou a virada, né, Miguel? Porque se tivesse vencido ali, tava bem mais tranquilo pro jogo do sábado de amanhã. Ainda perdeu o Iago, né? Isso. O Iago foi expulso nessa partida, é desfalque já pro jogo de amanhã, um desfalque certo que a Ponte Preta tem. E a Ponte perdeu também quando não poderia perder, né? Deixou a situação ainda muito mais complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Sport passou 12 rodadas no G4 e acabou deixando escapar por entre os dedos essa classificação até de forma antecipada. Poderia estar bem mais tranquilo o Sport do que chega nessa reta decisiva do campeonato, né? Porque foram muitos tropeços, aí você vai escolher um. Basta você escolher um dos tropeços que a gente teve aqui na ilha, principalmente, né? Curitiba na Arena, Operário na Ilha e Chapecoense na Ilha. Escolha um, vá, Miguel. Eu acho que o jogo do Operário, o da 16ª rodada, foi o jogo principal. Foi o jogo crucial. Chave, porque o Sport acreditava que poderia vencer esse jogo a qualquer momento, a hora que fosse. Eu não quero dizer aqui salto alto, que seria um comentário até raso dizer isso, né? Mas era notório dentro de campo que o Sport entrou com excesso de confiança a ponto de achar que poderia vencer a qualquer momento do jogo a equipe do Operário e, pelo contrário, foi surpreendido. Eu assim, claro, daquela sequência de 3 jogos, eu esperava o jogo mais difícil, o jogo do Ceará. O Sport fez o gol no finalzinho, conseguiu ganhar a partida. Eu disse, pronto, ganhou do Ceará, vai ganhar do Operário, vai ganhar do Guarani. Quando o Operário veio pra cá, já estava chateado, falando que o Sport estava ganhando 3 jogos em casa. O Sport não ganhou 3 jogos em casa. O Sport não pediu para não jogar com o Operário e nem com o CRB, não. A CBF que mexeu nas datas dos jogos. E aí, quando ela remarcou, aí o Sport ficou com sequência de 3 jogos em casa. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a falar, o povo do Operário e o povo do Sport. Aí, meu amigo, deu pano pra manga e eles fizeram o que fizeram aqui no jogo e ganharam o jogo do Sport com autoridade. Ganharam aqui e ganharam no Germano Krieger, né? E note, Mário, que a gente fazia esse recorte de que o Sport em 30 dias iria pegar adversários diretos nessa briga pelo G4 e incluía esse jogo contra o Ceará. A história do Sport é que está dizendo isso, não sou eu. O Sport jogou contra o Ceará, ganhou na Ilha do Retiro. O Sport foi a Novo Horizonte, venceu o Novo Horizontino e o Sport ali foi letal. O Sport, se você pegar o scout do jogo, 3-1, 3-1, o scout do jogo mostra que o Sport ali foi letal. Das poucas chances que teve, foi assertivo e foi em gol. O Sport não chutou no primeiro tempo e conseguiu abrir uma vantagem. O Sport não chutou no segundo tempo e o chute que deu, a bola entrou. Já o Novo Horizontino, jogando em casa, tinha uma posse de bola maior e não conseguiu reverter o placar e o Sport venceu. Então, com adversários diretos nessa briga, o Sport foi muito bem. E o Sport não foi
não jogou da mesma forma quando jogou com adversários abaixo da tabela na classificação. Vide Operário, vide América Mineiro. E detalhe, né, Miguel? O pessoal tá fechado, concentrado. Desde quando em São Paulo, Miguel? Que desde terça, Mário. O Sport antecipou e a gente falava isso também, que o Sport poderia antecipar essa viagem. O Sport nem chegou a divulgar de forma oficial a programação da semana. Viajou na terça-feira. Jogadores chegaram na cidade de Itu e já foram direto para este resort. É um resort que o Sport já está acostumado a se hospedar lá. 2019, por exemplo, o Sport se hospedou lá e acabou vindo a calhar o acesso. E era naquele time do Guto Ferreira. É o mesmo resort que hospedou a seleção japonesa em 2014 na Copa do Mundo, a seleção chilena em 2019, a seleção feminina de futebol nacional, que é a seleção brasileira, também se hospeda nesse resort. Então o Sport já tem costume de se hospedar nesse resort. É um resort de luxo, o Sport quis fugir da pressão? Não. É um resort que o Sport tem, já tem o costume de se hospedar lá, né? E sempre que acontece de jogos em Campinas, que é a cidade próxima ali, vai para Itu e aí tem um pouco mais de tranquilidade e tem estrutura, né, para receber a delegação rubro-negra, para que o Sport pudesse ter pelo menos tranquilidade ao longo desta semana para realizar esses treinamentos para esse jogo decisivo de amanhã. Eu até li uma matéria hoje, Miguel, em relação à Copa do Nordeste, que estão falando da questão das datas. Vale lembrar que aqueles 10 anos que a CBF tinha a obrigação de fazer a Copa do Nordeste terminou em 2024. Então, a partir de 25, a CBF não tem mais essa obrigação. Mas o presidente Edinaldo Rodrigues já deu entrevista e disse que vai sim realizar, vai fazer toda essa organização em relação à Copa do Nordeste. Na próxima semana deverá sair este calendário, porque divulgaram na terça-feira o calendário para as competições em 25, já com a parada para o Mundial de Clubes, para o campeonato da Série A, né, B, C e D, vai acontecer normalmente, e aí não saiu a Copa do Nordeste nem a seletiva. Então semana que vem vai sair esse calendário, o Sport está classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste, que vai continuar dando ao campeão uma vaga na Copa do Brasil na terceira fase, Miguel. É verdade, Mário. Agora, inclusive essa semana, o comitê gestor em Itu, o staff do Sport todo lá, e surgiram até informações de que o Sport poderia já estar contratando para a temporada 2025 e a diretoria do Sport vem negando. Por exemplo, o Djalma, um jogador que disputou a Série C pelo Atlético e pertence ao São Bernardo, um meio-campista, um jogador muito bom, muito veloz. Foi dada como certa a contratação dele pelo Sport para o ano que vem. A diretoria negou essa informação. A única coisa fora desse contexto do jogo contra a Ponte Preta que aconteceu esta semana foi aquela audiência pública realizada na sede da Ilha do Retiro em relação ao retrofit da ilha, e essa audiência pública já tinha sido marcada com antecedência, né? A Prefeitura do Recife foi convidada, a sociedade civil foi convidada, torcedores foram convidados, participaram na quarta-feira dessa audiência pública, discutindo e debatendo sobre o projeto retrofit da ilha. Outra coisa que o Sport também divulgou é o possível calendário da Assembleia dos Credores do processo de recuperação judicial, que está marcada para os dias 11 e 18 do mês que vem ainda, e aí essa data saiu, o Departamento Jurídico do Sport montando já um calendário de pagamento que vai ser apresentado aos credores. Se esse calendário for aprovado pelos credores que o Sport tem, e a dívida pode chegar aí a 350 milhões de reais no passivo do clube, aí esse projeto é enviado e protocolado ao Tribunal de Justiça. O juiz que vem acompanhando esse caso homologa ou não esse processo, e aí, se ele for homologado e autorizado pelo Tribunal de Justiça, esse projeto que o Sport quer apresentar, aí o Sport já poderia adiantar a começar os seus pagamentos de forma escalonada para os credores. Fora essas duas notícias que nós trouxemos aqui, teve a contratação do Alexandre para o Sub-17 do Sport Clube do Recife, Sub-17 inclusive que volta a campo neste fim de semana, tem decisão amanhã contra a equipe do Retrô. Primeiro jogo o Sport perdeu por 2-0 para a equipe do Retrô, tem um jogo da volta neste sábado, 3 horas da tarde. Então, o foco é total nesse jogo contra a Ponte Preta. Os adversários estão ajudando em parte. Agora há pouco, com a narração do nosso pesadão Tassi Michel, o empate do Mirassol, diante do Operário.
Falta agora o Sport fazer a parte dele, que é vencer o jogo de amanhã e aí torcer pelo tropeço de Ceará, torcer pelo tropeço do Novo Horizontino.